bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre como encontrar um trabalho que te preencha. Pode ser que seja a sua primeira vez numa palestra minha, eu gosto muito de começar na hora certinha. Então, a gente já vai começar agora, são 9 horas aqui em São Paulo. E hoje eu vou passar para vocês quais são os 7 passos que eu considero fundamentais e meio que assim, não dá para você escapar desses passos quando você está buscando uma carreira, um trabalho que te preencha. Geralmente eu já falei bastante de trabalho antes, e eu geralmente falo como encontrar um trabalho que você ama. E agora eu mudei, eu achei assim, não, acho que mais do que amar, né, mas que preencha, gente, porque se você tá aqui, você tá provavelmente em um desses 3 estágios. Hoje eu estou preparada, vem com anotaçõezinhas bonitinhas, geralmente eu tenho um monte de coisa escrita. Mas você está em um dos 3 estágios, tá? Você não sabe, você sabe que você não gosta do que você faz, mas você não tem a menor ideia do que fazer, não sabe o que você gostaria de fazer. Você sabe que o que você faz não tem muito, não tá conectando, tá ruim, tá desconfortável, não parece que é você, mas você não sabe o que você quer fazer. Esse é o primeiro estágio. Ou pode ser que você esteja no segundo estágio, que é, eu sei o que eu gostaria de fazer, mas eu não sei como chegar lá. Então, eu sei que eu gostaria de trabalhar com massagem, eu sei que eu gostaria de ser coach, eu sei que eu gostaria de ser veterinária, mas eu não sei como chegar, não sei dar os primeiros passos. Ou você está num terceiro momento que é, eu sei o que eu quero, eu sei o que é necessário para fazer, mas eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito em mim. Então, vocês se identificam com uma desses três cenários? Me conta qual cenário que você se identifica mais. Enquanto você me conta aqui no chat qual é o cenário que você se identifica mais, eu vou contando para vocês um pouquinho da minha história, porque eu tô achando que tem bastante gente aqui que é a primeira vez que me conhece. Então, eu vou contar um pouquinho como é que foi que eu encontrei, né, a carreira dos meus sonhos, né? E foi o seguinte, gente. Eu estive no primeiro cenário do primeiro caso, que era eu não sabia o que eu queria fazer. E fui assim, desde muito cedo, a minha grande busca foi eu quero muito ter um trabalho com propósito, eu quero sentir que eu estou contribuindo com o mundo. Eu sentia que eu tinha nascido para alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E eu passei, assim, desde os 8 anos de idade, que foi quando eu comecei a pensar, né, que as pessoas começam a perguntar o que você vai ser quando crescer e tal. Isso já era uma coisa que, imagina, criança ainda pensava bastante nisso. E eu fui indo, fui pensando, primeiro eu queria ser diplomata, e depois eu fui querer na escola, já quando eu estava no colegial, eu decidi que eu queria ser médica. Aí quando eu fui prestar faculdade e fui fazer o cursinho, eu decidi fazer jornalismo. Fiz jornalismo, e eu fiz jornalismo porque um professor de biologia do cursinho me disse, se você quer mudar o mundo, você faz jornalismo, porque assim você vai conseguir, em uma assinatura você vai conseguir mudar muito mais vidas do que sendo médica. Porque na minha percepção ainda de adolescente, de muito nova ainda, o que eu queria era ajudar as pessoas. Mas eu não tinha essa noção de me perguntar quais são as minhas habilidades, o que eu gostaria de fazer, qual é a minha curiosidade, ou seguir os passos que eu vou passar para vocês hoje. Eu não tinha a menor noção de nada disso. Eu pensava no que dava dinheiro e em como eu ia poder ajudar as pessoas. Essas eram as 2 questões que eu me focava para decidir. E quando eu terminei a faculdade, eu vi que jornalismo não tinha nada a ver comigo no segundo ano da faculdade, eu já vi que eu não era o que eu queria, não combinava comigo, mas eu também não sabia o que fazer, então eu terminei, né? E quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu falei, chega, eu preciso de um break, eu preciso me encontrar, isso não tá indo bem, e eu vou fazer um intercâmbio. Então eu juntei dinheiro na época e, gente, vai vendo a pessoa. Fazia jornalismo. Sabe como que eu ganhei, como que eu trabalhava e ganhava dinheiro para poder ir para a Austrália, quando eu fui fazer intercâmbio na Austrália? Dando aula particular de matemática, física e química. Só para você ter uma noção do quão perdida eu era. Eu fazia jornalismo e ensinava matemática, física e química. Enfim, estava mais perdida do que segue em tiroteio, fui para a Austrália. E aí comecei uma nova jornada na Austrália, porque eu decidi que eu queria ficar lá. Então eu tinha que batalhar muito para conseguir ficar na Austrália, que é difícil. E ao mesmo tempo eu tinha essa coisa, eu quero o que eu vim fazer nessa terra, o que eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar. E eu não conseguia decifrar esse enigma.
E aí eu fui testando coisas, né? Então eu trabalhava em restaurante, a grande parte do tempo que eu morei na Austrália eu trabalhei em restaurante. Comecei fazendo sanduíche, depois fui subindo, fui para garçonete, depois eu virei supervisora, depois gerente, né? Chegou num ponto que eu estava gerente de um pub bem legal lá e tal, tava indo tudo bem. E ao longo desse tempo eu fui fazendo coisas para ver se eu me achava, porque esse era um trabalho que pagava as contas, não era um trabalho que me preenchia. E aí eu fiz fotografia, fiz curso de massagem, curso de reiki, e não me encontrava, gente. Eu não me encontrava. Testei muita coisa e não me encontrava. E chegou um ponto que eu desisti, pra falar a verdade. Eu desisti, falei, você quer saber? Eu faço esse negócio de restaurante bem, porque eu tenho essa habilidade com lidar com pessoas, então eu era uma boa gerente. Eu ganhava bem na Austrália, você ser gerente de restaurante, eu ganhava muito mais do que eu era capaz de gastar. Tipo, eu não sou uma pessoa muito consumista, então eu saía para comer fora, viajava e o dinheiro estava vindo na velocidade que eu estava indo, ia ser assim, ir trabalhar em restaurantes melhores, ganhar mais, ir na direção de abrir meu próprio restaurante, comprar minha primeira casa, meu primeiro apartamento e seguir, né? Essa linha, vamos dizer assim. E eu fui levando, gente, porque eu me convenci de que pelo menos eu estava fazendo bem, era ok, eu não estava sofrendo tanto, não odiava tanto, não sentia que aquilo era minha missão de vida, mas também me falava, qual o problema, né? Até que aconteceu, e eu sempre falo isso, e eu falo isso sempre, se você não toma uma atitude na vida, a vida toma uma atitude por você. Eu não tomei uma atitude, eu não fiz um trabalho de me conhecer, e fui deixando a vida me levar, bem no estilo do Zeca Pagodinho. E aí as coisas começaram a mudar dentro do trabalho. O meu chefe abriu um restaurante novo, eu que sempre gostei de desafio, insisti para ir para o restaurante novo. Quando eu fui para o restaurante novo, eu me tirei de uma situação, porque o restaurante que eu estava antes, eu me dava bem com as pessoas, eu conhecia os clientes, me dava bem com todos os funcionários, era a pessoa que estava mais tempo na casa, então eu meio que, né, tipo, liderava todo mundo. E eu fui para um novo restaurante, com um novo time, eu não era entrosada com o novo time, o restaurante vivia as moscas, eu não sabia como reerguer aquele restaurante, eu comecei a ficar muito deprimida. E eu acordava e falava, gente, não acredito que eu vou trabalhar, que desespero, eu não quero mais isso, eu não aguento mais. Eu tava desesperada. E uns bons meses eu fiquei naquilo sem saber o que fazer, né? Eu não sabia mais o que fazer. E foi quando eu tive uma grande ruptura, eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso sair. Sabe quando você... Tive um burnout, né, que eles falam. Eu cheguei, assim, não fui diagnosticada, mas eu suspeito que eu tava começando uma depressão aí. Saí do emprego e comecei um processo aí que me levou para uma reconexão muito grande comigo mesma. Foi a crise dos 30 que eu chamei. Eu tinha 30 anos, foi o ano que eu fiz 30 anos. Tive a crise dos 30, saí do emprego, comecei a descobrir o coaching, me apaixonei pelo coaching, eu quero ser isso. Fiz um plano de um ano, fui para a Europa, fiz a certificação mais legal que eu encontrei no mercado, a mais top. Fui lá, fiz. Voltei para a Austrália. Comecei a estudar, me preparar. E agora hoje eu tô com 35, então faz 5 anos que isso aconteceu. E hoje, assim, eu tenho meu próprio negócio. Ano passado eu pude voltar de volta para o Brasil, senti vontade de estar perto da minha família, eu consegui ter essa mobilidade de voltar para o Brasil tocando o meu negócio. Eu trabalho com pessoas que eu amo, eu tenho flexibilidade de tempo. Ou seja, a minha vida, e eu ajudo muitas pessoas. Sendo quem eu sou, fazendo o que eu gosto. E isso é assim, é possível, né? Tipo, eu sou um exemplo de que é possível, porque por muito tempo eu fiquei nesse estágio 1, do tipo, não faço ideia do que eu quero fazer. E aí depois eu fiquei um tempo no estágio 2, do tipo, eu quero fazer, mas eu não sei como chegar lá, que foi aquele ano que eu me preparei para ir fazer a certificação. E fiquei no estágio 3, uns 1 ou 2 anos depois que eu voltei da minha certificação de coaching, descobrindo como que eu ia ser capaz de fazer aquilo, né? E quando eu passei por esses 3 estágios, foi que eu comecei a desenvolver essa autoconfiança de entrar dentro da pessoa que eu gostaria de ser,
tá? Então, o que eu vou ensinar para você... Então, eu só queria contar um pouco minha história para vocês verem que eu já passei por isso, né? E que por muito tempo eu acreditei, naquela época do restaurante que eu me conformei, eu falei, isso não é para mim, esse negócio de propósito aí é de pessoal da internet, isso não existe, tá? Foi o que eu acreditava lá. E hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que o que você precisa é de uma estrutura, de um passo a passo. E que assim, gente, é mentira falar que é fácil, que sei lá, que pensamento positivo vai resolver. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que focar nisso. Mas os passos que eu vou te dar hoje, então, eu pensei bem nesse processo de você, mesmo que você esteja no estágio 1, seja lá qual estágio que você tiver, esses 7 passos vão te desenhar e todo esse percurso que vai ser. Eu tenho muito conteúdo para passar, então assim, peguem caderno e caneta que eu vou falar muita coisa, tá? Esse workshop vai ficar disponível de um replay por 24 horas. Se você perdeu, se você chegou no meio e você quiser ver de novo os passos, volta, assiste depois e escreve tudo direitinho, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha antes da gente começar, quais estágios que vocês estavam. Ó, tem muita gente no primeiro cenário, que é não sei o que fazer, não faço a menor ideia. Algumas pessoas no estágio 2, que é eu sei o que fazer, mas não sei como chegar. E muita gente que está no estágio 2 está no estágio 3 também, que é eu sei o que eu quero e ou eu não sei como chegar, ou eu não acredito que eu vou ser capaz, né? Então, ótimo, vamos começar, gente. O primeiro passo, que foi o passo que eu vou permeando, dei uma contadinha da minha história, porque eu vou permear esse bate-papo aqui, essa palestra hoje, contando a minha experiência, né? Como é que foi o meu caso, porque eu acho que é rico quando a gente fala de histórias reais. E se à medida do tempo for lembrando de algumas alunas minhas, se você não me conhece, eu tenho um programa, ele tá fechado agora, mas eu tenho um programa de coaching, desenvolvimento pessoal, chamado Programa Despertar, e muitas das minhas alunas que passaram pelo programa Despertar têm esse foco de mudar de carreira, né? Então, se eu for lembrando dos exemplos delas, eu vou aqui compartilhando com vocês também, porque eu acho que fica bem rico quando a gente fala de exemplos reais. Então, o primeiro passo, gente, escreve aí. Faça as pazes com o seu agora. Gente, isso aí é praticamente a chave da felicidade, bônus, é o caminho para você se encontrar profissionalmente e fazer algo que te preencha, tá? Por quê? Se você fica, meu Deus do céu, não gosto do que eu faço, meu Deus do céu, não acredito que eu vou nesse trabalho, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz a faculdade errada, meu Deus do céu, não acredito que blá, 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 blá. E você fica resistindo, você não gosta, você resiste, você se debate, você perde toda a energia que você vai precisar para fazer esse processo. Você perde completamente. Você não vai ter energia, você não vai ter disposição, você não vai ter coragem. Então, o primeiro passo é você fazer as pazes onde você está agora. E o que eu digo para fazer as pazes? Se você está num trabalho que você não gosta, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer que você tem um trabalho para pagar suas contas. Porque às vezes a gente perde a perspectiva, a gente fala, mas eu odeio isso. Mas tá, se você está fazendo é porque tem alguma coisa aí que é boa. E quando você começa a mudar a sua perspectiva sobre o seu momento presente, o que acontece é que te sobra energia. Você começa a ficar mais feliz. Você começa a ficar mais leve. Eu não sei se vocês já conhecem. Eu tenho um livro que chama Como Ser Feliz Independentemente das Circunstâncias. Se você não tem, baixa depois, tá? Vai no meu site, finansade.com, tá lá. Porque, assim, esses 3 passos, eles têm justamente a ver com isso, com você ficar bem no seu momento de agora, para que você tenha energia para ir em diante, tá? Então, assim, é ok, é o que é, e isso é muito e nesse passo aqui é muito diferente a gente falar aceitar o momento do presente do conformismo, porque eu sei que eu leio a cabeça de vocês, eu sei que vocês estão pensando, mas isso não é se conformar? Não. Se conformar é você falar assim, é o que é, fazer o quê? Deixa eu tomar aqui mais uma cerveja, deixa eu aqui assistir mais um Netflix, fingir que não é comigo. Isso é se conformar. Você aceitar o momento presente é você falar, não é isso que está acontecendo, isso não é o que eu quero para o meu futuro, eu vou construir algo novo. Que é o que todos vocês estão fazendo, porque senão vocês não estariam aqui, você entende? Vocês não estão conformados. O conformado, ele não está tomando atitudes para mudar, você está aqui. Isso significa que você está tomando atitudes para mudar. Então, o primeiro passo é esse, faça as pazes com o momento presente. O que está vivendo agora é o que está vivendo agora,
E não vai ser para sempre, não precisa ser para sempre, tá? Então, entra nessa direção de não brigar, não se debater com o momento presente. É o que é. O segundo passo é você fazer as pazes com você. Por quê? Porque você vai ser a agente transformadora da sua vida. Não existe ninguém que vai vir com uma super capa, super-herói, tipo, te salvar. A pessoa que vai criar um futuro diferente para você é você, amor. É você, bem você aí. Então, se você não fizer as pazes com você, vai ser muito difícil você construir algo novo. Porque construir uma carreira nova, ir atrás de um trabalho que tenha mais a ver com você, às vezes é uma jornada, é um processo. E se você não estiver bem com você mesma nesse processo, você não tem a energia de ir atrás. Então, isso, assim, eu sei que isso é meio que. Ai, Fê, mas isso não tem nada a ver com carreira. Mas isso tem a ver com você. E você é agente de transformação da sua própria vida. Escreve aí no seu caderno. Eu sou a agente de transformação da minha própria vida. Então você precisa cuidar de você. É como se você estivesse dirigindo um puta carro. Se você não colocar gasolina nesse carro, não cuidar não não fizer o serviço desse carro, esse carro vai quebrar, ele não vai te levar para lugar nenhum, é a mesma coisa. Então faça as pazes com você. Isso significa entre em processos de autoconhecimento, desenvolva a sua autoconfiança. Procure curar as suas feridas do passado, entenda o porquê você faz o que você faz. Tudo isso, gente, tanto esse faça as pazes com o momento presente, quanto faça as pazes com você, que é o segundo passo, são fundamentais para você começar essa jornada. É como se fosse meio que dever de casa. Tudo isso, ele vai. A sua carreira profissional, anota isso que eu vou falar. A sua carreira profissional vai crescer na medida que você cresce na sua vida pessoal. Você como pessoa, porque você é o agente de transformação da sua própria vida, tá? Gente, tá um calor aqui em São Paulo hoje. Mas enfim, parênteses. Então, esses dois passos são super importantes. Agora, o terceiro passo, já começamos a entrar no papo mais específico da carreira. O terceiro passo é você se conectar do porquê você quer mudar de carreira. E eu quero que você faça esse exercício, que você escreva isso. Por que eu quero mudar de carreira ou ter um outro emprego? Quando eu quis mudar de carreira, eu tinha algumas coisas. Eu sentia que eu queria ser útil para o planeta, porque eu sentia que trabalhando no restaurante eu não estava colaborando para o mundo ser um lugar melhor. Eu estava, claro, eu conseguia ver que eu conseguia colaborar com algumas pessoas específicas, os meus funcionários ou os meus clientes, ou até mesmo as pessoas na minha vida que eu conseguiria contribuir financeiramente, mas eu sentia que eu queria causar um impacto, eu queria ir além do meu círculo. E aquele trabalho eu não sentia que eu poderia fazer isso. Então eu tinha essa necessidade, eu queria impactar o mundo, eu queria sentir que eu era útil, eu queria sentir que eu estava fazendo uma coisa importante para o mundo, eu queria ajudar na cura do mundo, na cura das pessoas, eu queria enriquecer a nossa experiência nessa vida, né? E esse era um porquê muito importante para mim. Isso foi, e é muito importante você fazer esse exercício, porque é esse porquê que vai te dar força de continuar. Quando as coisas ficarem difíceis, quando bater a dúvida, quando bater o medo, quando alguém que você ama olhar para você e falar assim, nossa, mas você é louca de fazer isso, você vai falar sim, porque o que eu quero realmente é causar um impacto, o que eu quero realmente é impactar o mundo, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero sentir que o que eu faço faz sentido. Porque muitas vezes a gente não gosta do que a gente faz porque aquilo já não faz mais sentido pra gente. Pode até ser uma coisa linda, maravilhosa que ajude o mundo, mas não combina com a gente. E se não combina com a gente não consegue fazer no longo prazo. Perde o sentido, a gente perde o tesão. O que mais vai te dar tesão vai ser o que faz sentido para você. Então, esse é o primeiro exercício. Como que eu quero enriquecer o mundo? O que eu quero? Por que eu quero mudar de carreira? Tá? Então, isso é muito importante. Tô vendo aqui para ver se eu. E assim, gente, pode ser até assim. E aí, eu até escrevi um parênteses aqui. Pode ser que você esteja falando, eu quero mudar de carreira porque eu quero mais dinheiro. E se você quer só mais dinheiro, primeiro que assim, eu não acredito que só dinheiro resolva. Eu acho que se você quiser só dinheiro, você vai encontrar o dinheiro e depois você vai querer essa coisa esse preenchimento, essa satisfação de impactar, tá? Mas se for só o dinheiro,
você fazer uma coisa que você ama é fundamental, porque se você não ama loucamente o que você faz, você tem só um limite do quanto dinheiro você consegue ter também. Quando você não gosta do que você faz, você não quer se aprofundar naquilo, se aperfeiçoar naquilo, mergulhar naquilo, aprender cada vez mais daquilo. Então, seja porque você quer causar mais impacto e ter mais significância, ou porque você quer simplesmente ganhar melhor para fazer outras coisas que você gosta, fazer o que você ama é fundamental. Então, esses são os 3 primeiros passos. Então, agora que você já fez as pazes com o momento presente, você está fazendo as pazes com você, e você vê que você fazer você fazer as pazes com o seu agora, você fazer as pazes com você mesma, e você entender o porquê que você quer mudar, tudo isso está no paralelo. Ou seja, você está lá indo para o seu trabalho de sempre, ganhando seu dinheiro de sempre, fazendo as responsabilidades que a gente tem que ter, né? Não dá pra gente largar tudo. A maioria das pessoas não pode largar tudo e simplesmente pensar na vida. E eu nem sei se resolve também largar tudo e pensar na vida. Então você segue no paralelo. O quarto passo é você desencanar desse negócio de encontre essa paixão. Desencana disso. Desencana disso. Por quê? Porque isso acaba trazendo muita pressão para você. Paixão é uma coisa muito louca, né? Paixão é aquela coisa que te pega, te vira do avesso, você se pega, aquela coisa louca. Não precisa ser assim, gente, tá? Na maior parte dos casos não é assim. E isso causa muita angústia nas pessoas. Então, o quarto passo é segue a sua curiosidade. O que te deixa curiosa? O que você acha legal de falar? O que você acha legal de pesquisar? O que você pesquisa quando você não tem nada para fazer? O que você fica vendo no YouTube? Começa a olhar para as coisas que você é curiosa. Quais são as coisas que você curte conversar? E aí, assim, gente, vocês podem falar, gente, mas eu não gosto de nada, eu só gosto de Fortnite. Ah, acho que vocês nem conhecem Fortnite. Eu só sei de Fortnite porque meu irmão joga Fortnite. Mas é que ele e os amigos dele amam Fortnite. Fortnite, vocês não sabem, é um joguinho de videogame, hein? Você fica matando um monte de gente. Se você ama Fortnite, você ama videogame, vamos dizer uma coisa mais pra gente, assim, né, do mundo feminino. Você ama desenhar, você ama fazer planta, fazer arranjo, seja o que for, né? O que é que você curte falar? Independentemente do que é, dá para você transformar isso numa carreira. Independentemente do que é, tá? Mas nesse primeiro passo, antes de você pensar em como transformar algo em carreira, porque a nossa cabeça sempre vai para esse paradigma. Isso dá dinheiro? É sempre assim, a gente sempre segue com, mas isso dá dinheiro? Porque a gente é muito condicionado a sempre pensar na nossa carreira ligado ao dinheiro. Mas isso dá dinheiro? E o que a gente não percebe é que o dinheiro ele vem do valor que a gente dá. Se você fizer arranjos maravilhosos e você ensinar outras pessoas a fazerem arranjos e você ser a pessoa que mais entende de planta, a pessoa que mais entende de vaso, de terra, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, você tem como se encontrar dentro disso. Mas antes de pensar em como fazer dinheiro, antes de entrar nessa do dinheiro, você precisa entender qual que é essa curiosidade. Quando eu entrei nesse processo, e eu saí do restaurante, eu não saí do restaurante pensando eu vou procurar uma nova carreira. Eu já tinha desistido que era possível uma nova carreira para mim. Quando eu saí do restaurante porque eu estava à beira de ter uma depressão, algo mais sério, foi uma coisa meio de sobrevivência, sabe? E quando eu saí, eu comecei a eu saí sem outro emprego. Então eu me dei assim 1 mês, 2 meses para procurar outro emprego. E eu comecei a fazer o que me dava na telha, por 1, 2 meses. Eu tirei ali umas férias, né? E aí o que eu fazia era, eu ia pro YouTube, eu ficava assistindo palestra, ficava assistindo TED, eu ficava querendo saber de autoconhecimento, me inscrevendo em tudo quanto era curso, muita curiosidade sobre autoconhecimento, eu sempre tive. E quando eu comecei a sacar, cara, imagina se eu pudesse falar disso todos os dias, ia ser muito legal. E foi aí que nasceu essa ideia, porque eu percebi que autoconhecimento era o meu maior hobby, assim, era o que eu mais gosto, e até hoje é. Quando eu não tenho o que fazer, eu fico ouvindo podcast, eu fico ouvindo YouTube, eu amo fazer isso. Então, mas eu não era apaixonada, não é que assim, eu acordava pensando nisso, dormia pensando nisso, só podia fazer isso. Não, eu curtia, mas eu fazia minhas outras coisas. Se você perguntasse há 5 anos atrás o que era a minha paixão, acho que eu ia falar viagem, acho que eu ia falar vinho, eu acho que eu ia falar, sei lá, coisas assim. E hoje eu vejo que não foi a minha paixão que trouxe a minha carreira, a carreira que eu amo, né?
O que trouxe a carreira Kioma era ver qual era essa curiosidade, qual era essa coisa que para mim era uma delícia ficar aprendendo. Então se pergunta isso. E aí a gente já entra direto nesse aí da curiosidade, a gente já entra direto no quinto, que é o quinto do quebre os seus paradigmas. É o quinto, é. O quinto passo é quebre os seus paradigmas. No quarto passo, você vai abrir espaço para sua curiosidade. Deixa a sua curiosidade vir. Se pergunta o que é legal de conversar, o que é legal de aprender. Só isso que você vai se perguntar no quarto passo. O que é legal de aprender, o que é legal de conversar. No quinto passo, você vai começar um processo de quebrar os seus paradigmas, porque você tem paradigmas que te limitam. Gente, outra bomba, tá? Escreve aí. Você só vai atrás do que você acredita ser possível para você. Você só vai atrás do que você acredita ser possível para você. E o que você acredita ser possível para você é delineado através dos seus paradigmas. Os seus paradigmas são a sua visão de mundo. Os seus paradigmas são o que você acredita ser verdade sobre o mundo e sobre as suas possibilidades, sobre você. Então você precisa questionar os paradigmas que estão te emperrando. Um dos paradigmas, que é um que vocês falaram assim, eu não acredito que eu fiz tal coisa, e é desesperador, eu não sei o que eu quero, isso é desesperador. Porque você tem um paradigma de que você já deveria saber o que você quer. E se você tem um paradigma de que você já deveria saber o que você quer, você se limita. Porque você não se abre mais para saber o que você quer, porque você acredita que você já perdeu a sua oportunidade. Você perdeu a sua chance. E agora já era, né? Então eu marquei 2 paradigmas aqui. Um é o que eu já comentei, do isso não dá dinheiro, mas isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. E o outro paradigma que eu sei que vocês têm, porque eu leio pensamentos, é eu estou muito velha. Meu trem já passou, a minha hora já foi, já não é para mim. Então eu vou ajudar vocês a. Tô indo bem com o tempo, porque eu não tinha a menor ideia do quanto tempo eu ia demorar para fazer essa palestra, porque eu te escrevi tanta coisa, mas estamos indo bem. Tô falando super rápido também, né? Se ficou dúvida, vocês vão me colocando aqui pra gente ir quebrando, tá? Mas vamos lá, vou ajudar vocês a quebrarem esses paradigmas, tá? Isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro é uma ótima que todo mundo pensa, porque geralmente a nossa curiosidade não necessariamente é, sei lá, ser uma grande empresária ou ser dona de uma rede tipo McDonald's ou sei lá o que dá dinheiro hoje em dia, né? Ou médico, ou advogado, que são os paradigmas da sua mãe, né? Ou dos seus pais. Essa coisa do ai, mas o que dá dinheiro é isso, isso e aquilo. Isso são paradigmas que você pegou da sua família, que são pessoas que viveram outra geração, que têm paradigmas totalmente não compatíveis com a vida de hoje. Não tem a internet, não tem as possibilidades. Gente, você pode aprender o que você quiser pela internet. A gente pode aprender muita coisa pela internet hoje em dia. Isso não existia na época dos nossos pais. Então, esse paradigma de que são só algumas profissões que dão dinheiro é um paradigma totalmente falido, que te impede de ver novas possibilidades. Então, já escreve isso na tua cabeça, já escreve isso no teu caderno. O que dá dinheiro é valor. Quanto mais valor você gera para as pessoas, quanto mais você ajuda outras pessoas a resolverem problemas da vida delas, mais dinheiro você vai ganhar. Tá? Então, assim, se você... eu vou dar um exemplo do arranjo de flores, porque eu achei maravilhoso, porque eu tô na fase da plantinha, e aí eu tenho várias plantinhas aqui no meu quarto, e aí eu tô com isso na cabeça, e é ótimo, porque eu acho que se eu falasse pra minha mãe que eu ia viver de arranjo, ela ia falar pra mim, filha, mas isso não dá dinheiro. Eu acho que ela ia falar isso, e eu acho que se eu não tivesse feito esse trabalho, eu poderia ter acreditado. Mas, cara, se você for a pessoa que mais entende de plantinha, quem sabe tudo de plantinha, virar especialista de plantinha, você vai encontrar maneiras de ganhar dinheiro. Porque existe muita gente que quer aprender sobre plantinha, que quer aprender a fazer arranjo, que é apaixonado por isso. Existem empresas que gastam dinheiros enormes em arranjos de flor. Existem casamentos que gastam uma grana violenta. Se você já casou, você sabe que custa uma grana violenta você botar arranjo. Ou seja, se você se colocar, se você se posicionar no mercado de uma maneira em que aquilo que você está fazendo dá valor. Desculpa, um caminhão, São Paulo, né? Se você se posicionar de uma maneira no mercado em que você dá valor para as outras pessoas, você vai ganhar dinheiro.
E como é que você dá valor? Como é que você se torna a pessoa que mais entende de plantinha na face da terra? Quando você, cara, ama plantinha, você pode passar o dia inteiro cuidando de plantinha, conversando com plantinha, se entendendo de plantinha. Você entende? Qualquer coisa. Gente, tem gente que ganha dinheiro vendendo roupa de zumbi. Tem gente, tem gosto para tudo hoje em dia. E com a internet as possibilidades cresceram muito. Então, essa coisa de tipo, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro, é mentira. Mesmo porque, se você for ver, tem muitos médicos que estudaram muitos anos que não estão ganhando super bem. Tem muita gente que estudou muito tempo, advogados, que não estão ganhando super bem. Hoje em dia, tudo isso mudou. Então, quebra esse paradigma, porque esse paradigma tá te bloqueando, tá te segurando. E o segundo paradigma é o paradigma da idade. Eu já tô velha. Eu já tô velha. Eu tô falando, tô com 35 anos. Gente, eu tô com 35. Eu comecei toda essa jornada há 5 anos atrás. Há 5 anos. Tipo, é muito pouco. Dá para você fazer grandes mudanças depois que você é adulta, depois que você já passou por algumas experiências, depois que você já tomou umas bordoadas da vida, depois que você já entendeu mais sobre você, sobre os seus limites, sobre o que você gosta. E que são coisas da idade. Pode até ser que você agora fala, mas Fê, eu não sei do que eu gosto, eu não sei qual é a minha curiosidade, eu não sei o que eu gostaria de fazer. Mas você, quanto mais idade você tem, mais você sabe o que você não quer, por exemplo. Quando você é muito novinha, que nem quando a gente precisa decidir a carreira que a gente quer fazer, sei lá, com 17, 16 anos. O que a gente sabe da gente? Eu não sabia de nada. Eu fui fazer uma faculdade de jornalismo, sendo que eu nunca gostei de ler jornal, assistir jornal, nunca tive interesse em nada disso. Porque eu não me conhecia. Agora, com 30, quando eu tive a minha crise dos 30, eu já sabia muito do que eu não queria. Eu já tinha testado tanta coisa que eu sabia que eu não queria ser fotógrafa, eu sabia que eu não queria ser jornalista, eu sabia que eu não queria trabalhar em escritório, eu sabia o que eu não queria. E isso é da idade. Ou seja, um novo paradigma que eu aconselho você adotar, em vez de eu tô velha, meu tempo já passou, é o paradigma do eu nunca estive tão preparada para tomar decisões como eu sou hoje, porque eu nunca fui tão madura quanto eu sou hoje. Isso independentemente da sua idade, né? Independentemente da sua idade, você nunca foi tão madura quanto você é hoje. E claro, você pode amadurecer muito mais, se conhecer muito mais, se mergulhar muito mais, desenvolver sua autoconfiança. Mas você nunca foi tão madura quanto você foi hoje. E quanto mais maturidade você tem, mais habilidade você vai ter para lidar com a sua mentalidade, com as suas inseguranças, com as suas incertezas, com momentos difíceis. Por mais que você acredite que você não saiba fazer nada desse direito, você concorda que você sabe muito melhor do que você sabia há 10 anos atrás? Então, assim, gente, o tempo vai passar. Independentemente se você está com 25, o tempo vai passar e você vai chegar aos 30. Independentemente se você está com 30, o tempo vai passar e você vai chegar aos 40. Independente se você está com 40, você vai chegar aos 50. Se você está com 50, você vai chegar aos 60. E por aí vai. Enquanto você estiver viva, você está vivendo. Enquanto você está vivendo, você está construindo uma história. Você pode se esconder atrás desse paradigma de que eu tô velha e meio que sair do jogo, falar não tem jeito pra mim, ou você pode falar, cara, tô com a idade que eu tô e é maravilhoso, porque eu nunca me conheci tanto quanto me conheço hoje. Então, essa é uma quebra de paradigma. Essas são só duas, porque são as que mais pegam, né? É o que mais pega, essa coisa da idade e do dinheiro. Então, eu quis quebrar com você essas duas, tá? Você não tá velha. Eu me achava velha com 26 anos. Eu me achava velha. E hoje eu tô com 35, eu falo, nossa, eu muito nova, muito nova. Então, assim, é muito que a gente tem uma ilusão de que a gente tem que saber das coisas com 25, 30, 35, 40, 50. A gente não tem que saber, nós estamos em constante movimento, a gente está num constante fluir, né? Não tem como você achar que, tipo, quando você começa a questionar, você começa a ver o que eu esperava, que eu ia decidir o que eu queria com 17 anos, e aí eu ia me formar naquilo e me tornar a melhor daquilo e só fazer aquilo pro resto da minha vida. E pra te falar a verdade, pra mim nem parece tão legal essa ideia. Eu falo, mas aí eu só vou entender de uma coisa, né? Hoje em dia eu já passei por tantas coisas que eu já
conheço um pouco mais do mundo, porque eu me dei essa oportunidade de ir testando. Mas assim, eu fui testando sem fazer os 2 passos primeiros, que era o faz as pazes com agora e faz as pazes comigo. Eu fui testando meio tipo, desesperada, assim. A minha jornada poderia ter sido muito mais gostosa, e é por isso que eu dei esses 2 primeiros passos, porque eu quero que a sua jornada seja mais gostosa. Gente, aí a gente entra no 6º passo. O 6º passo é teste, 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 experimente, 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 experimente. Mas eu já estou lendo pensamentos de novo, mas Fê, como assim experimenta? Eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo, é mentira. Você não tentou de tudo, de tudo, de todas as possibilidades que existem na face da Terra. É impossível, ninguém consegue testar tudo. Só que muitas vezes a gente tem um paradigma de que pra gente testar, a gente tem que largar tudo. E você não tem que largar tudo. Você pode ir testando sem compromissos, tá? Porque é a mesma coisa assim, você não vai, sei lá, né? Se você é solteira, você vai pro Tinder. Você tá no Tinder, você não tá procurando alguém pra casar. Você tá conhecendo alguém pra testar, né? Você encontra alguém no Tinder. Se você nunca foi no Tinder, eu nunca encontrei ninguém do Tinder, mas imagino, né? Você vai pro Tinder, você não vai procurar um cara pra casa, assim, marca um encontro com um cara e vai achando que ele vai com uma aliança pra você e aí vocês vão casar. Mas por outro lado, a gente espera isso da profissão. Não, eu quero mudar de profissão desde que eu tenha certeza que é essa profissão que eu vou querer pro resto da minha vida. Como assim? Você não vai para encontros assim, e agora para dates assim, e agora você quer que seja assim com a sua profissão? Não, e como é que é no date, né? Quando você vai encontrar alguém, e conhecer alguém, e namorar alguém. Primeiro você fica, aqui no Brasil também do fica, né? Você fica com a pessoa, aí você vê se bate, aí você vai para o segundo encontro, aí você vê a química, e aí tem que ver se o papo rola também. E aí, se o papo e a química rolam, vocês vão pro terceiro, quarto, e aí seus hábitos combinam, vai pro quinto, sexto. E se vai combinando, vocês vão indo, apresenta pros pais, e aí, sei lá, mora junto, e aí casa, e aí vai nesse sentido. Mas você vai experimentando, aí se você vai e vê que assim, ai, o cara parecia interessante, mas a partir do momento que eu comecei a conhecer ele, não combina comigo, você abandona, deixa pra lá. E a mesma coisa com a profissão. Só que, claro, se você fizer isso, mudando de emprego, recomeçando do zero, largando tudo, e aí achar que vai ser assim, você não vai testar nada. Então, eu vim com uma proposta hoje que é teste sem compromisso. E como é que você testa sem compromisso, gente? Faz curso, lê livro, vê palestra, vê TED. Vocês conhecem o TED Talks? TED Talks é tudo de bom. TED Talks tem um monte de palestra legal. Vai testando e vendo quais são os assuntos que você curte aprender. Porque os assuntos que você curte aprender são os assuntos que você vai querer mais se desenvolver. E aí, o seu grande amor na carreira tá aí, né? Quais são as coisas que você vai amar ficar conversando e falando. E você vai ter que fazer esse. Então, assim, eu botei aqui, né? Tipo, cursos, livros, palestras, YouTube. E vai testando isso no paralelo. Enquanto você faz o trabalho que você faz, você vai testando isso no paralelo. Para você conhecendo essas coisas. Tem coisas que a gente só conhece fazendo. Não adianta você pensar, pensar, pensar e aí decidir quem vai ser seu marido. Não é assim, né? Você namora, e você testa, e você passa por um monte de experiências para ver se é aquilo mesmo. E mesmo esse paradigma do tipo tem que ser uma coisa que você vai ficar para sempre é muito limitante. Porque é um compromisso muito gigantesco. Você não se permite testar, você não se permite se conhecer, experimentar. Então você pode fazer tudo isso, gente, no paralelo, tá? No paralelo. E antes de eu entrar no, não, eu vou entrar já no ponto 7 e a gente conversa um pouquinho mais de mindset. Então, esse é o 6º. Você vai ter que testar. Não vai ter como você encontrar essa carreira que te preencha se você não for testando. Porque uma coisa é o que a gente aprende na teoria, outra coisa é o que a gente aprende na prática, tá? Mesmo depois que eu entrei no coaching, assim, eu já testei muitas coisas dentro dessa nova carreira. Até chegar aqui. Hoje o que eu falo é de essência, de como a gente se conectar com a nossa essência, ter autoconfiança para viver a nossa verdade, né? Seja isso na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. Porque eu vejo também que a nossa profissão
ela pode ser uma extensão de quem a gente é de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma carreira que te preencha é uma carreira que está conectada com a sua essência. E para isso você tem que ir testando para ver onde que você se encaixa melhor. Então é preciso do teste. E o grande barato do teste é que você pode fazer isso no paralelo, desde que você esteja com uma mentalidade mais positiva, né? E aí, a partir do momento que você estiver testando e aquela coisa for ficando mais séria, assim, cara, eu tô com confiança de que isso aqui poderia ser legal para trabalhar. E aí a gente começa a entrar. Então você vê que a gente foi passando dos estágios, né? O primeiro estágio do não faço a menor ideia do que eu faria. E é o segundo passo de, tipo, até sei o que eu faria, mas não sei como chegar lá. E o terceiro passo, que é eu sei o que eu gostaria, eu sei como chegar lá, mas eu não acredito em mim. E aí entra um sétimo passo, que é o passo do planejamento. E nesse passo do planejamento existem 3 coisas que você vai precisar. Então, se você é alguém que já sabe o que você quer, mas não sabe como chegar lá ou não está acreditando em você, esse é o passo importante, né? O planejamento é uma definição de percurso. Então, nessa definição de percurso, existem 3 pilares que você vai ter que mergulhar, tá? Que são os 3 pilares que vão fazer com que você chegue a algum lugar ou não. Se você não trabalhar esses 3 pilares igualmente, você não vai conseguir chegar. Eu não acredito que você vai conseguir chegar. Eu não consegui chegar. Existem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar que é o mais óbvio, né? Que é o conhecimento, é você aprender aquela capacidade. Então, quando eu decidi que eu queria ser coach, eu tinha que aprender como ser coach, como fazer coaching, o que um coach fazia, quais eram as ferramentas, qual era o processo, como é que era o procedimento, como é que você se posiciona no mercado, como é que você encontra cliente, como é que você cobra. Tudo isso são questões da profissão que eu escolhi, coach. Agora, sei lá, você escolhe ser... Pensando nas minhas alunas, né, que mudaram de profissão. Eu tenho uma aluna chamada Joana que trabalhava com comércio interior e exterior, importação e exportação, e decidiu cuidar de crianças. Então, assim, ela, vou trabalhar com crianças, então preciso de um curso que eu vá poder trabalhar com crianças. Aí ela fez um curso, eu acho que de assistente, então ela já conseguiu entrar no mercado de trabalho mais rápido. Aí ela foi fazendo outros cursos, se aperfeiçoando para ficar cada vez melhor naquilo. Então, existe o conhecimento, o que eu preciso aprender para fazer isso. Isso é uma coisa mais óbvia, assim, todo mundo já sabe. E aí existe o segundo, né? Que é o da galera que está no terceiro estágio, que é o seu mindset, a sua mentalidade. De novo, eu vou falar para vocês só vão até onde vocês acreditam que vocês são capazes de ir. E se você não desenvolve a sua capacidade, a mentalidade, se você não desenvolve a sua mentalidade, você vai acabar sendo o seu maior sabotador. Porque essa coisa do eu não sou capaz. Então, é por isso que eu falei do segundo passo, né? Que é o você se conhecer e você fazer as pazes com você mesma, trabalhar a sua autoconfiança, trabalhar a sua mente, trabalhar as suas curas. Porque se você não trabalha em você, se você não se liberta das coisas que estão te prendendo como pessoa, você não consegue se desenvolver como profissional. Entende? Então, o mindset foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, porque eu fiz a certificação, e aí eu voltei e assim, e aí, como é que eu faço isso agora que eu tenho conhecimento? Né? Isso foi uma coisa que eu precisei desenvolver, e que é uma coisa que eu desenvolvo muito com as minhas alunas dentro do programa Despertar, é exatamente isso, mas como é que eu me fortaleço? Né? O programa Despertar é um caminho que eu criei para você se fortalecer, mas não precisa ser o programa Despertar, né? O importante é que você se fortaleça a sua mente. Você só vai até onde você acredita que é capaz de ir. Por isso que é importante quebrar os paradigmas e quebrar os paradigmas sobre você mesmo. E o terceiro passo, que é o passo fundamental para o seu planejamento, é errar. Você precisa errar. E esse é um paradigma que a gente tem muito ruim, que a gente não pode errar, que a gente tem que fazer tudo certinho. E, cara, não tem jeito para você encontrar uma carreira que te preencha, um trabalho que te preencha, porque essa coisa do preenchimento vem muito da realização profissional. E a realização profissional é diferente de você saber o que você quer. Às vezes você sabe o que você quer, você até gosta do que você quer, mas você não é realizado. Porque a realização ela é muito pessoal, né? E para você entender o que te deixa realizado, o que te preenche, você vai ter que testar, né? O sexto passo que é testar, mas você vai ter que errar muito.
Então, dentro desse seu planejamento, é importante que você dê espaço para ação, porque se você tiver a melhor mentalidade do mundo, tiver todo o conhecimento do mundo, mas você não sair para o mundo e não se dar a cara a tapa, não errar, não cair no chão várias vezes, você não consegue entender o que funciona ou o que não funciona para você. Então é muito importante essa coisa da gente entrar em movimento. Porque o que você vê, e gente, olha que louco, né? Eu tava falando disso, eu já tive aula com as meninas do programa Despertar hoje, a gente tava falando disso. Que muitas vezes a gente não sai do lugar porque a gente quer ter certezas. A gente quer certezas sobre as coisas, né? Eu quero ter certeza que vai dar certo, eu quero ter certeza do que eu vou fazer, eu quero ter certeza de exatamente tudo que vai acontecer. Só que a gente não tem como ter essas certezas. A gente, a partir do momento que a gente fica querendo ter certeza, a gente se paralisa, a gente não sai do lugar. Agora, se você abre mão de ter certezas absolutas para toda a tua vida, tá? Mas você sabe assim, tipo, não, eu só preciso andar mais um pouquinho. Primeiro passo, qual é o meu primeiro passo? E você vai na direção do seu primeiro passo. Você vai conseguir iluminar os passos desses. Vamos dizer que eu gosto muito da analogia do carro à noite. Quando você está fazendo uma viagem à noite, você está com a lanterna, você só consegue ver aqueles próximos 20 metros, né? A partir do momento que você anda aqueles 20 metros, você consegue iluminar os próximos 20 metros. E depois os próximos 20 metros. E é por isso que é importante que a gente entre em ação contínua, né? Que a gente esteja continuamente em ação para a gente ir conseguindo enxergar os próximos passos. Se você não anda, se você não sai do lugar que você está, você não muda a sua perspectiva, o seu campo de visão continua sempre o mesmo. E é por isso que o movimento é tão importante. E nessa fase do planejamento, você vai ter que se planejar para construir essas três coisas. E eu digo para você assim, que o mais importante disso tudo aqui é você entender isso, e a gente vai conectar lá com o primeiro passo, que é fazer as pazes com o seu momento presente. E isso que desanima muita gente, porque fala assim, cara, eu preciso mudar, mas eu não posso mudar de uma hora para outra, eu não posso largar tudo, eu tenho responsabilidades, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho coisas para resolver, eu não posso simplesmente largar tudo, né? E essa ideia de que você precisaria largar tudo é outra ideia que bloqueia muitas vezes a gente. Não, você não precisa largar tudo. Você pode fazer tudo isso paralelamente ao que você já faz. E a gente volta para isso, né? O tempo vai passar e você pode construir um pouquinho a cada dia. Você pode construir um pouquinho mais a sua mentalidade, se fortalecer mentalmente. Você pode cada vez mais ir atrás da sua curiosidade, testando coisas. Você pode ir se planejando para fazer uma transição de carreira. Mas o mais importante é que você faça passos pequenos na direção certa. Que você abandone esse paradigma de que é preciso ter segurança. Que você abandone essa ideia de que você precisa saber de tudo para ontem. A gente vive, a gente tava conversando sobre isso com as meninas hoje, né? Que a paciência é uma coisa que tipo, tira a gente do jogo. Porque a gente olha pro lado e fala, mas cara, tá todo mundo trabalhando com queima menos eu, tá todo mundo bem menos eu, né? Por que ela consegue? Eu queria ser que nem ela. E na realidade, quando você faz isso, você não tá olhando pro seu próprio jogo. Você tá focando para fora. E você tá impaciente, porque é tudo um processo. Isso aqui nem estava no meu caderninho, mas é importante a gente conversar. Se você conecta, a gente está falando de trabalho que te preenche. A gente não está falando de um trabalho que te dá dinheiro, ou de um trabalho que você acha legalzinho. A gente está falando de um trabalho que te preencha de verdade, que te conecte com quem você é de verdade. E quem você é de verdade, se você olhar para o seu corpo, né? Se você olhar assim, você vai ver, cara, isso tudo aqui é natureza. Seus dedos, o sangue, tudo isso aqui não foi homem que fez. A gente veio assim, feitinho. Isso tudo é natureza. Então, nós somos inteiros, tirando a nossa mente que constrói coisas, nós somos inteiro natureza. E se você olha para a natureza inteira tem processos. Aqui em São Paulo, a gente tá na primavera, agora, em São Paulo, no Brasil, né? Está na primavera agora. E você vê que é o processo, as árvores que estavam peladinhas, agora estão começando a ter folhas e flores, e tá num processo de desabrochar. E daqui a pouco vai vir um verão e vai chover muito, aquelas plantas vão se nutrir e depois essas plantas vão todas secar no outono.
E elas vão tendo esse processo, são cíclicos. E nós somos assim também. Só que a gente não se conecta com isso, a gente é impaciente, a gente acha que a gente já tá velho, a gente acha que a gente já deveria saber, a gente acha que a gente não merece tentar, a gente não acredita que a gente é capaz. Em vez de olhar para os nossos processos como processos cíclicos, né? De repente, o que você está fazendo hoje fez sentido para uma você no passado. Quem você era, a pessoa que você foi, que escolheu o caminho que te levou para onde você está agora, achou que esse era o melhor caminho possível. E agora que você percorreu esse caminho, que você está vendo que esse caminho não é exatamente o que combina com você hoje, você tem a chance de recriar esse caminho. E você pode recriar esse caminho fazendo as pazes com você, se conectando cada vez mais com a sua essência, se fazendo as pazes com o momento presente, com o que você tem hoje, mudando a sua visão sobre, em vez de olhar pelo lado da escassez, do eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro, mudar o seu paradigma pro da abundância e falar, uau, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Você tem recursos, você tem saúde, você tem tempo, né? Tipo, assim, a gente nunca sabe, né, o nosso data de validade, mas a gente vive achando que vai viver para sempre, né? Não para sempre, mas a gente vive achando que vai ainda continuar vivendo. E é bom isso, né? E então você vai continuar vivendo. 5 anos vão passar, 10 anos vão passar, e você vai olhar para trás e pensar que você deveria ter começado hoje. Então sai dessa palestra com isso, gente. O importante, escreve isso no seu caderno. O importante do caminho é a direção e não a velocidade. E você tá aqui hoje é uma prova de que você tá na direção porque você tá procurando caminhos, tá? Esses são os 7 passos. Eu sei que agora que eu tô lendo eles aqui pra você, eu tô falando, cara, será que ficou demais? Será que eles estão achando que vai ser muito difícil? Fez sentido pra vocês, gente? Vamos tirar algumas dúvidas mais pessoais. Ó, a Paola, nem sei se a Paola ainda tá aí, né? Ela falou que quer ser terapeuta holística, mas ela trabalha no comércio e isso faz muito infeliz. Porque eu quero encontrar algum trabalho que me faça mais feliz enquanto eu faço os meus cursos. Então você vê, né? Isso que eu tava falando, que muitas vezes a gente tá no trabalho que a gente tá e a gente não pode sair. Porque assim, a gente não pode sair porque a gente precisa do dinheiro para pagar aluguel, porque a gente ainda não tem o conhecimento suficiente ou habilidade suficiente para trocar de carreira, ou a gente não tem um fluxo de financeiro que vai permitir essa transição. Então, tá, não sei se você ainda tá aí, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão fazendo trabalhos que não gostam ainda, né? Se você tá num trabalho que você não gosta, o que vai mais te empoderar é essa conexão que eu falei com da abundância, que é você olhar e mudar seu olhar de. Eu tô falando isso porque eu, por muito tempo, fiquei no meu trabalho assim, eu não aguento mais esse trabalho, eu não quero mais estar nesse trabalho, eu odeio esse trabalho, eu não quero esse trabalho. E eu vejo hoje, se eu tivesse falado assim, cara, eu tô nesse trabalho, mas é temporário. E eu tivesse me falado isso, né? É temporário. Porque eu tô construindo algo aqui no paralelo. Essa certeza vai te dar muito mais força. Lembra disso, né? Você vai viver ainda muitos anos. E você vai. E o importante é que você está construindo um caminho. Você não chegou aqui de uma hora para outra. Você também não vai sair de onde você está de uma hora para outra. Mas você tem a capacidade de construir esse caminho. Então, o mais importante para a Paola, nesse caso, é você fazer as pazes com o comércio. Porque, de uma maneira ou de outra, o comércio está te abrindo portas, porque ele está te dando uma segurança financeira que é necessária para você sobreviver. E quando você muda os seus paradigmas, e esse, qual que era dos paradigmas? Era o quinto, né? Esse quinto passo de você começar a questionar os seus paradigmas é o que vai fazer com que permita que você tenha energia para você ir construindo no paralelo. Quando você tá de bem, tá, eu tenho que ir, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me entregar para aquele, mas eu vou voltar para casa, eu vou assistir uma palestra por dia, ou eu vou praticar o que eu tô aprendendo no meu curso de terapia holística com as minhas amigas no final de semana, eu vou me aperfeiçoar, eu vou conversar com pessoas que trabalham com isso, eu vou pesquisar na internet, ver as pessoas que estão trabalhando com isso, quais são como é que elas trabalham, como é que elas se posicionam. Você pode curtir esse processo enquanto você tá lá trabalhando no comércio. Então, se você não faz essas pazes, você fica sempre esperando aquele dia que vai vir um milagre na tua vida. E a questão é que não vai vir. No pior que, na pior das hipóteses, vai ser que nem eu. Você vai levando, levando com a barriga até um dia que vai ficar insuportável. E você vai ter que meio que ir nos trancos e barrancos, sabe? Espero que isso não aconteça com você, porque não foi muito gostoso. A Alice falou, eu sinto que eu quero abraçar o mundo. Olha só que Alice, que louco, né? Foi o que a gente estava conversando sobre a impaciência.
A gente não tem tempo com os processos. O processo de se conhecer, o processo de ter clareza sobre o que eu gosto, o que eu gostaria de conversar, né? A gente não tem essa clareza, Alice. Faz muito sentido. A Lilian falou, eu gostaria de fazer coach, mas eu não tenho dinheiro, não sei por onde não sei por onde começar. Eu trabalhei a vida inteira em restaurante, eu saí por depressão e hoje eu sou manicure. Então, Li, o negócio é o seguinte, tá? Sou manicure e quero fazer coach, ok. Quanto custa para fazer o curso do coach? Aí você vai ver lá quanto custa, não sei quanto custa aqui no Brasil, e você vai ter um número do quanto que é. Quando você tem noção do quanto custa para você fazer esse curso, você vai se programar para juntar esse dinheiro. E aí você vai fazer manicure, aí você vai ver quais as outras coisas que você pode fazer para ganhar um dinheiro extra juntar, quem que poderia te ajudar a encontrar esse dinheiro e começar, porque essa coisa do dinheiro, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro para isso, né? Você falou isso, Li. Eu não tenho dinheiro para isso. Em vez de falar eu não tenho dinheiro para isso, como eu poderia arranjar dinheiro para isso? De uma forma honesta, né? Tem um vídeo, cara, muito sensacional, que é de um cara que chama Pega a Visão, acho que é Pega a Visão, sei lá, como que será que é o nome dele? Não sei o nome dele. Mas enfim, é um cara que fala, cara, você acha que não tem possibilidade, então você vai lá na Cidade de Deus, compra água por R$ 1, aí você vai para Ipanema e vende por 2, e você faz isso, e ele vai fazendo, até que ele acha, né, monta, em 1 minuto ele monta esse, se a gente tivesse um grupo, eu passava para vocês, esse esquema, porque ele abriu a perspectiva do como que eu posso ganhar dinheiro. Então, Li, se pergunta isso, quais são as formas que eu posso ganhar dinheiro para fazer essa certificação? E começa daí, né? E aí, de repente, você vai pedir uma bolsa, e quando você começa a botar a tua cabeça para, em vez de você falar, eu não tenho dinheiro para isso, você se perguntar como eu posso ter dinheiro para isso. Você vai se abrir para novas perspectivas e novos caminhos vão se abrir. Vai aparecer uma pessoa que pode te emprestar, vai aparecer uma oportunidade de bolsa, vai aparecer aulas gratuitas como essa que está fazendo. Você vai começando a ter mais ideias, você vai abrindo a sua mente. A sua mente é a sua maior inimiga, ela que te bloqueia. Tá ali. E claro, gente, tem horas que é difícil, não tô falando que é fácil, não, tá? Mas a gente tem que achar maneiras criativas, porque senão a gente vai ficar todo mundo, né, de braço cruzado sem fazer nada. A Hortência tá falando que ela tem feito muitos testes, mas que até já gerou problemas com o cônjuge, com uma pessoa que ela mora, eu acho. Eu tô pressionada demais porque ele já não aguenta mais tantos cursos e tantas buscas. Ó, Hortência, isso aí é uma questão dos acordos que vocês têm, né? A gente teria que fazer uma live sobre acordos e relacionamentos. Existe aí do lado do seu parceiro, da sua parceira, algo que diz, cara, você não está me priorizando, né? Ele tá com uma demanda e você tá com outra. Então tem que rolar um diálogo para ver onde é que ele está se sentindo abandonado, deixado de lado, para entender quais são as necessidades dele e como você não tem cumprido os acordos que vocês têm. Isso não quer dizer que você tem que cumprir sempre isso, vocês podem refazer os acordos, né? Mas quando tem um relacionamento é isso. Por que que isso tá afetando ele? Porque se você tiver, sei lá, você não saiu do seu emprego e você tá bem com você mesma e você tá fazendo esse trabalho de quebrar suas próprias barreiras e sem prejudicar a vida financeira da família, aí não teria nem porquê, né? Então teria que fazer uma pesquisa aí para ver por que que ele tá de saco cheio, o que que tá pegando, qual que é a real. Eu aposto que não é porque você tá na busca que ele tá de saco cheio. Acho que ele tá de saco cheio por outros motivos. Teria que ver quais são esses motivos para ver se você está disposta ou não a atender as demandas dele, né? Porque é sempre uma opção. A Kátia falou: eu nem sei se já não estou no que amo, mas falta algo na minha vida, falta descobrir o quê. Cá, nessas situações, quando a gente não tem certeza se o problema é a carreira ou a gente, o que geralmente rola é essa falta de conexão com a nossa essência, com quem eu sou de verdade, com quem realmente me preenche. E é isso, na verdade, o meu trabalho é focado nesse pilar, porque eu acredito que o trabalho que te preencha vai vir depois que você tiver essa conexão com a essência, que é aquele passo que eu falei, o segundo passo, que eu faço as pazes com você mesma, né? Se conheça, trabalhe essa autoconfiança, acredita em você, tenha um diálogo interno mais construtivo, porque o nosso diálogo interno no padrão, ele é assim, não acredito, sua burra, não acredito que você fez isso, você já deveria estar fazendo não sei o que, você já deveria estar fazendo não sei o que lá, blá, 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 xingando, cruel, né? E você tem que transformar isso. E a partir do momento que você se conecta com a sua essência, às vezes você não tem mesmo que trocar de carreira.
Às vezes é como você faz as coisas, né? Teve épocas que eu já trabalhava com coaching e que eu não estava, me faltava alguma coisa. E o que me faltava era essência, sempre essa essência, sempre na conexão com quem a gente é de verdade, esse vazio, tá, Cá? É por aí, procura isso, procura maneiras de se conectar com a sua essência. O programa Despertar faz isso, mas no momento as vagas não estão abertas. Mas o programa Despertar eu fiz para isso, para conexão com a essência e autoconfiança. Mas, como eu disse, é um dos caminhos, né? Se abra para caminhos para você se reconectar com quem você é de verdade. A Débora falou, até que ponto esse processo de transição profissional propósito é com coaching de carreira ou coaching de vida? Débora, é o seguinte, o coaching, ele é muito pessoal do coach, do profissional do coach. Então, quando você está procurando um coach, você tem que, na minha opinião, tá? Você tem que procurar alguém que combine com você, que tenha o que a gente chama dentro do coach de rapport. E o rapport é você ter aquela conexão. Sabe? O santo bate, o santo tem que bater, aquela conexão tem que fluir. E aí a outra coisa que você vai olhar para esse coach que você está contratando é se esse coach já conquistou o que você gostaria de ter. Porque se você vai trabalhar com um coach que você não bate o santo e que ele não chegou aonde você gostaria de chegar, ou ele não tem uma vida que combina com a vida que você gostaria de ter, alguma coisa vai, entendeu? Não vai clicar aí. Então, quando eu procuro profissionais para me ajudar, eu procuro nesses dois sentidos, né? E o coaching é uma coisa. O meu programa, o jeito que eu trabalho, ele está muito conectado com tudo que eu vi, o que eu acredito ser verdade, né? Então, naturalmente, eu atraio pessoas que combinam com isso. Então, tipo, eu acho difícil o coach não ter mergulhado naquilo, né? Isso é isso. Mas aí vai, né? O coach de carreira, ele vai te dar coisas mais... Ele tem muito ligado, o coach de carreira, ele tá muito ligado com o corporativo em geral, né? Se você tá querendo sair do corporativo, talvez de vida, ou se você está precisando mais dessa clareza da conexão com a sua essência, de quem você é de verdade, você pode fazer um de vida, e uma vez que você tem essa visão, você faz um de carreira para te ajudar a fazer esse planejamento, que é o passo 7, né? Mas eu não sei, acho que depende do coach, acho que pode ser tanto de vida quanto de carreira, dependendo do coach e da pegada dele. A Nicole falou, faz muito sentido, eu sou engenheira eletricista, mas eu sou pós-graduando em segurança do trabalho, que eu adoro. Tenho trabalho em paralelo com coaching e tenho casos de sucesso com muitos coaches. Exatamente, o trabalho paralelo é incrível. Eu queria ter me permitido fazer isso, porque eu não fiz no paralelo, eu larguei tudo, eu gastei todas as minhas economias e ainda entrei em dívida. E aí eu olho para o passado e falo, cara, por que, né? Que eu não fiquei... É que eu não sabia o que eu sei hoje, simplesmente por isso, né? Mas por isso que eu gosto de falar isso. Faz um paralelo, não tem problema. Tipo, vai um passo de cada vez. No paralelo é super válido, Nicole. A Thalita falou, Fê, eu adoro o que eu faço, mas parece que tá incompleto, falta ser reconhecida, eu tenho muita dificuldade em mudar. Então, Thalita, o que mexe é essa coisa da essência. Tá desconectada com você mesmo, amor. Tem que fazer esse trabalho de reconexão com a sua essência. Quem sou eu? O que eu gosto? Quais são os meus valores? Qual é a minha missão de vida? Como é que eu posso fazer para ser mais amiga de mim mesma, mais companheira? Como é que eu posso transformar o meu diálogo interno num diálogo construtivo e não destrutivo? Isso é um processo, tá? Isso é um processo. De novo, o programa Despertar faz isso, mas ele não está aberto no momento. As vagas estão encerradas, mas é isso que eu faço, porque é isso que eu acredito que é a base de tudo. Mas como eu disse, é um dos caminhos, né? Mas o importante, quando tem esse vazio, que não está conectado com o que a gente faz, é essa coisa da conexão, a gente está perdida. Da gente mesmo, né? A gente está fora de casa. Oi, Dre, amor! Tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Eu quero abraçar síndrome da pessoa que tá vivendo nos dias de hoje. Eu quero abraçar o mundo, eu quero as coisas para hoje, eu não tenho paciência para esperar. Não tenho paciência, não tenho paciência. E eu super entendo, porque eu também sou assim. Eu também não tenho paciência. É uma coisa que eu trabalho em mim. Eu reparo, eu sei que eu tenho, e aí eu falo, Fernanda, são os processos. E eu tenho os meus processos de me conectar com os processos da vida, né? E quando eu entro em contato com a natureza, né? Até eu sinto até que esse meu momento das plantinhas que eu tava contando para vocês tem isso.
de eu querer ter a natureza, porque eu morei, antes de vir de voltar para São Paulo, faz um ano que eu mudei de volta para São Paulo. Eu morava em Sydney, que era perto da praia. Então aquela coisa da natureza me conectava muito. E aqui em São Paulo, é São Paulo, né? Tem um monte de prédio. Então tô tendo que essa coisa da natureza, a natureza te relembra dos processos, e a natureza te relembra desse poder que existe dentro de nós. Sabe esse poder latente de cara? Nós somos incríveis, a gente consegue fazer coisas incríveis, a gente tem esse poder de vida, que é da natureza, que existe dentro de nós, né? Por isso que a gente recarrega as energias quando a gente está na natureza, porque a gente é relembrado, a gente é mergulhado nesse poder que já existe dentro da gente. Só que a gente se desconecta com a vida que a gente criou como ser humano, né? A gente criou uma vida que a gente se desconecta da natureza. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Os talentos podem contribuir na hora das escolhas? Claro que sim, Isabel, claro que sim. Eu nem falei dos talentos porque entra muito no essa coisa dos talentos, né? Então, mas quais são os meus talentos? E às vezes a gente não tem todos os talentos necessários, mas a gente pode desenvolver se a gente se conecta muito. Lembra que o terceiro ponto era o porquê que eu quero fazer? Por que eu quero fazer, né? Quando você começa a se conectar com esse porquê, você vai começando a gerar uma força que não vai deixar com que você desista, porque vai ficar cada vez mais claro do porquê que aquilo é importante para você. Quando você começa a entrar nesse processo, você começa a ver o que você é curiosa. Por exemplo, quando eu comecei a ver que eu era muito curiosa sobre autoconhecimento, eu não achava que eu era boa coach, ou boa terapeuta, ou boa ajudadora de coisas de autoconhecimento. Eu não achava nada disso. Mas eu era uma boa amiga. Eu era uma boa amiga, eu sempre gostei muito de escutar, eu sempre tive muito interesse pelas histórias das pessoas, eu sempre tinha muitas ideias para ajudar, criativa, sabe? No problema dos outros, eu tinha interesse pela vida dos outros. E não é uma coisa muito comum, né? A maioria das pessoas não tem muito interesse. Sei lá, talvez talvez vocês sim, porque a gente é parecido, mas nem em geral, assim. E aí eu tinha esses talentos, mas eu não tinha todos os talentos, Isabel. Então, assim, os talentos são importantes, ajudam. Tanto que eu já até fiz uma outra palestra sobre isso, que o seu propósito, a sua missão está na intersecção entre o que você ama fazer, o que você é muito bom fazendo e o impacto que você quer gerar no mundo. Quando você tem esses três círculos, eles se interseccionam, tá aí o seu propósito, né? Mas é que eu já quis trazer esses outros passos. Mas os talentos contam sim, mas eles não são determinantes. Se você é muito curiosa por alguma coisa, se você curte muito um assunto e você não tem o talento, você desenvolve. E aí os seus outros talentos naturais, que nascem com você, vão seguindo como apoio para aquilo. Faz sentido o que eu tô falando, Isabel? Fala, porque às vezes eu falo e na minha cabeça faz sentido, para vocês não, né? A Paola falou que a palestra tá ajudando, que eu dei a resposta ótima. Que bom que você tá aí, eu não sabia se você estava aí mais. Né? A Adri tá falando que quer tudo ao mesmo tempo. Te entendo, amor. Então é esse processo de você se conectar com o tempo das coisas, né? E até olhar para trás e ver, cara, teve aquela coisa que eu queria que fosse mais rápida, mas ela teve o tempo perfeito dela. Você confiar no tempo das coisas. Quando você tá em ação, não adianta falar, eu tô confiando no tempo das coisas e ficar só assistindo Netflix e não fazer mais nada, né? Aí o tempo das coisas vai ser mais demorado, porque você não tá fazendo a sua parte. Mas quando você tá fazendo a sua parte, é muito importante você falar, cara, eu tô no caminho, é isso que importa. O que importa é que eu tô no caminho. Eu me falo muito isso quando me bate. Ah, eu já queria estar fazendo isso, já queria estar fazendo aquilo, já queria ter esse resultado, aquele outro resultado. Eu falo, cara, eu tô no meu caminho, eu tô no meu caminho. Isso que importa, né? O mais importante, gente, é que parece bobagem falar isso, mas o mais importante é que você tá engajada nessa conversa. Hoje é terça-feira, 10h15 da noite, e você falou, não, vou lá aprender sobre isso. Você tá no assunto. Você não tá se desconectando. Isso já é, cara, meio caminho andado. Porque o que eu vejo de gente que tá simplesmente, tipo, se removeu, tipo, isso não tem jeito, isso não é pra mim, isso aí é bobagem. E você se tira da conversa, você se fecha para qualquer saída. Então, vocês já estão no caminho. Lembra disso, o mais importante é a direção, não a velocidade. Ao contrário do que a tua mente diz. A Lu falou, eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria, não tinha maturidade, agora eu trabalho na área administrativa e descobri o que eu gosto, mas quero trabalhar em casa, acho que eu tô no estágio 2. Sim, e assim, às vezes a gente tem que perder oportunidades para descobrir que a gente queria aquelas oportunidades. Então entra aí no processo de não se julga, né? Eu fiz o que
fazia sentido para mim naquela época, agora eu tenho essa clareza. Os erros trazem clareza, por isso que o erro é tão importante. Você tem a clareza de que aquilo ali foi bom por causa disso ou daquilo, né? Ah, a Karina falou o nome do moço que eu tava falando, que mágico. Ele falou que é Rick. Isso aí, pode ver lá. É o Pega a Visão. Ele fala, pega a visão, é muito bom. Ó, a Rafaela. Ai, Rafa, amada, tudo bom, meu amor? Você tá aí, que bom. A Rafa tá falando, vendedor de água que ensina a ganhar dinheiro. Esse é pra você, Lilian. Não sei se você tá aí ainda, mas vai lá assistir, é muito bom. Gente, vai assistir esse vídeo, é muito bom. Pra quem fala que não tem dinheiro. A Bru falou, vamos lá. Sinto que eu cheguei no limite do meu emprego, que não tem nada a ver com a minha área. Eu não sei como sair desse ciclo vicioso até encontrar algo que eu gosto. Como você chegou nesse, Bru, como você chegou nesse limite? Ela falou, não me imagino fazendo nada, para ser sincera. Ou seja, você está na crise geral. Às vezes, eu estava nessa crise quando eu saí do meu emprego, né? Eu não sei se você pode largar o emprego e depois ver como é que é. Na época eu podia, mesmo porque eu estava morando na Austrália, lá tem mais emprego do que aqui no Brasil. Se você puder, faz isso. Se você não puder, você tira umas férias, amiga. Quando der, né? Você tira umas férias para você entrar em conexão com você mesmo. E se você não puder entrar de férias e não puder fazer nada, você tem que encontrar e desencana um pouco dessa coisa da profissão e se foca no passo 2, que é você fazer as pazes com você mesma. Você fazer as pazes com o momento de agora. Você começar a trabalhar nessa energia, nessa vitalidade. Ver quais são as curas necessárias para você se fortalecer para entrar nesse caminho. Tá? É importante a gente se fortalecer, às vezes, antes de mais nada. Porque se a gente não tem esse fortalecimento inicial, a gente não consegue nem ter essa clareza de quais são os próximos passos. E aí fica nessa situação que você falou, né? Eu não tô conseguindo nem imaginar o que eu poderia fazer. A Débora está perguntando quando vai abrir o programa Despertar. Não tenho certeza ainda. Acho que ainda esse ano abro, né? Mas ainda não sei das datas. Para falar a verdade, eu tenho uma reunião amanhã para definir datas de quando vão abrir as próximas vagas do programa Despertar, mas eu não sei. A Kênia falou, eu tenho que me conectar muito com a minha essência, porque eu também não me vejo fazendo nada. Sim, tem. Parece piada, né? Mas tem que conectar com a essência, porque se você não conecta com a essência... E essência, né? Hoje na aula do programa Despertar, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa coisa da conexão com a essência. E essa conexão com a essência é você abrir espaço para ouvir essa voz interior que está te dando direção. Existe uma voz, uma sabedoria, algo que é maior. Algo que existia dentro de mim na época do restaurante. Algo que falava para mim assim, cara, a tua vida não é só isso. Tem mais coisa para você. Tem mais. Algo que falava, tem mais. É outra coisa. Só que eu racionalizava essa voz. Eu falava assim, não. Isso não faz o menor sentido. Isso não dá dinheiro. Isso eu tô velha. Não quero começar do zero. Aliás, começar do zero é outro paradigma furado. Você nunca mais vai começar do zero. Porque você já não está no zero. Sabe quem está no zero? Recém-nascido. Você não está no zero. Toda vez, conhecimento não se perde, conhecimento se recicla. Tudo que eu fiz na vida me colabora com a minha carreira de hoje. O jornalismo colabora com a minha carreira de hoje. Eu sei escrever, eu sei editar vídeos, eu sei falar com a câmera. Tudo isso eu desenvolvi no jornalismo, né? Eu aprendi a conversar com pessoas, a fazer perguntas. Isso eu aprendi lá, quando eu dava aula de matemática, física e química, eu desenvolvi esse rapport, que eu falei que é essa conexão com as pessoas. Quando eu fiz fotografia, aprendi um monte de coisa de design, de composição, que eu uso hoje quando eu faço as minhas fotos, para convidar vocês para virem para eventos. Conhecimento não se perde, conhecimento se recicla. Então, larga essa ideia de que eu vou ter que começar tudo do zero. E eu tô falando essa porque eu tinha essa. Eu não quis, eu fiquei por muito tempo sem querer seguir outras coisas, porque eu não queria começar tudo do zero. Eu não sacava isso, que não ia ser do zero, nunca mais vai ser do zero, né? Mas enfim, isso foi só um parênteses. Para falar para quem é que sim, você tem que conectar com a essência para você se conectar com essa sua força, com essa sua verdade, com essa sua voz que está te guiando constantemente e que você não sabe ouvir se você não está conectada com a sua essência. Se você não sabe quem você é, se você não ama quem você é, se você não sabe como amar quem você é, né? Você está perdendo uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Sim, esse é um trabalho inicial. E é por isso que eu gosto muito de falar. Para mim é impossível falar de carreira com propósito sem falar de conexão com a essência antes.
para mim não faz um sentido, sabe? É o que eu acredito que seja o primeiro passo, é você se conectar com a essência. A Bianca... Gente, o programa Despertar é muito bom. Ah, querida, estou participando agora e até abrir outra turma, eu aconselho a seguir a Fê e participar de todos esses mini cursos que ela faz, que já ajudam bastante. Bi, sua linda, que fofa, minhas alunas do programa Despertar. Obrigada, meu amor. A Tassiana tá falando, oi, Tassi. A Isabel fez sentido, ótimo. A Thalita tá falando que os vídeos ajudam. A Tassi tá falando que passou em um concurso na área, mas não sei se é esse que vai me fazer feliz. Olha, gente, essa coisa de concurso é tenso, né? Porque o concurso, eu vejo que ele mexe muito num valor muito, muito forte de todos nós, né? Que é a segurança. O concurso te dá muita segurança, aquelas coisas, nunca mais na vida você vai perder esse emprego, né? Tipo, o concurso é bom por causa disso, você não vai mais perder. E por um lado é bom, senso de segurança. Mas por outro lado, é um peso também, né? Porque para largar isso, assim, ai, que difícil, né? Então, assim, Tassi, a minha recomendação para você, meu conselho mesmo, né? Tipo, conselho não se dá, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava em dia, mas o que eu vou te falar como amiga, tá, Tassi? O que eu falaria para uma amiga minha é assim, aproveita que você tá nessa segurança do concurso, você tá na sua área, né? Então, de uma maneira ou de outra, vem mais facilmente para você. Aproveita essa oportunidade de estar nesse concurso, de estar nesse emprego estável e faz esse trabalho no paralelo, Tassi. Faz cursos no final de semana, faz curso de noite, leia coisas, procura essa curiosidade, e à medida que você for encontrando, né? Então você vai, tipo, no Tinder da profissão, vai paquerando algumas profissões, vai testando algumas sem compromisso. A partir do momento que a coisa for pegando corpo e você for tendo cada vez mais clareza do que é que faz sentido para você, você vai criando esse plano de transição, né? E você vai ser capaz de criar uma coisa no paralelo. Um cara que eu aprendi muito sobre coaching, né? Que eu inclusive recomendo sempre para todo mundo que está a fim de seguir o coaching, foi o cara que... Eu fiz a minha certificação, alguém perguntou, né? Eu fiz a minha certificação com a More Institute, que é lá em Portugal, mas eles também fazem certificações no Brasil. Tem que ir lá pesquisar, More Institute. Você pode até falar que foi a Fernanda que te recomendou, a Fernanda Saad. E eu fiz a minha certificação com a More. E eu amei fazer a minha certificação com a More. Eles são bem humanísticos, é bem top, assim. Mas aí, para eu me encaixar no mercado digital, para eu entender como me colocar, para eu entender como fazer marketing, para eu entender como me posicionar no mercado como coach e ter clientes, encher minha agenda, eu aprendi tudo com o Jerônimo Temel, que é T-H-E-M-L, eu acho que escreve o nome dele, tá? Jerônimo Temel. E ele, Tassi, você tá aí ainda, Tassi? Que eu tô falando pra você. Ele, Tassi, ele era concursado em Direito, olha isso, ele era concursado em Direito, e ele fala que ele ganhava, sei lá, 20 mil reais, alguma coisa assim. E ele fez essa transição, ele foi fazendo coach, até o momento que ele bateu aí a mesma coisa que ele ganhava, e ele conseguiu fazer essa transição, né? Então, entra nessa questão, tipo, já que você já está com essa estabilidade financeira, vai fazendo o trabalho de desenvolvimento pessoal. Gente, desenvolvimento pessoal é a mesma coisa que desenvolvimento profissional, porque quem está fazendo a profissão é a pessoa, né? Então, quanto mais você se desenvolve como pessoa, mais você vai crescer na sua carreira profissional. Por isso que o coaching, ele começou dentro das empresas. O coaching, ele nasceu dentro das empresas. O coaching executivo é o que melhor se paga, né? Porque você entra na empresa e você está tratando, tipo, quem é a pessoa que está atrás daquele líder, daquele gerente, daquele diretor. Eles têm os empecilhos deles, e se eles não se desenvolvem como pessoas, a empresa não se desenvolve. Olha como é louco isso, né? Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, lidar com o nosso diálogo interno, com as nossas capacidades, com a nossa capacidade de resolver desafios pessoalmente para a gente desenvolver profissionalmente. Uma coisa anda com a outra,
É bobagem achar que não, né? Então, se você tá numa fase de, cara, eu não sei nem por onde começar, eu não acredito em mim, eu não sei se pra mim tem jeito, faz o trabalho de reconexão com a essência, pra você se reencontrar, pra você ver essa força que existe dentro de você, né? E a partir daí tudo vai ficar mais simples e mais claro, ou no mínimo mais gostoso. Porque perdida por perdida, quando você tá conectada com você, em paz com você, sendo mais legal com você mesma, atraindo pessoas que estão na tua vibe, o caminho fica muito mais gostoso. Faz sentido para vocês, gente? A Jéssica, foi a da Jéssica, a gente vai falando tchau, porque eu tô ficando com a minha vista doída de tanto olhar para tela. A Jéssica falou: eu não sei qual é a minha paixão. Hoje eu sinto que meu trabalho no mundo corporativo já não satisfaz minha essência, mas eu ainda não tenho clareza. Eu sou resistente às mudanças e eu tenho medo de arriscar. Faz super sentido, Jé. Aliás, faz muito sentido até com o exemplo da Tassiana, né? Você tá você tá num emprego estável, como ela, né? Mas você não tem certeza se isso conecta com a sua essência. Então, o mesmo conselho vale para você, já, né? Faz esse trabalho pessoal. Quem sou eu? O que eu gosto? O que seria legal eu fazer? O que seria legal conversar todos os dias, aprender mais e mais todos os dias, é que ia ser muito legal, né? E à medida que você for tendo clareza disso, então começa sempre com o trabalho de conexão com a essência. Quem sou eu? O que é importante para mim, o que mexe comigo, o que mexe com a verdadeira eu, né? Vai criando essa clareza no paralelo. Enquanto você faz seu trabalho lá das 9 às 6, sei lá, das 9 às 7, volta para casa e faz esse trabalho de fazer coisas que você gosta, de se curtir, de se entender, de se observar. E nesse processo, você vai se fortalecendo e tendo mais clareza de qual caminho você quer seguir, né? E aí você vai fazendo aos poucos essa mudança. Ó, ela falou, né? A Jéssica ainda falou. Naturalmente, eu me interesso muito por autoconhecimento. Eu quero me desenvolver cada vez mais, trabalhar minha essência. Quero trabalhar com algo que me motive todo dia, ser feliz de dentro para fora. Ó, você mesma já tá se dando a resposta, Jé. Então, vai nesse sentido. Continua fazendo autoconhecimento, se conhecendo, se fortalecendo, ampliando o que você julga capaz para você mesmo. Lembra o que eu falei? Você só vai até onde você acredita que você é capaz. Vai aumentando isso, né? Vai aumentando essa perspectiva do eu acho que eu sou capaz de mais, eu acho que eu sou capaz de mais, eu acho que eu sou capaz de mais. E quando você for ver, você vai chegando mais, né? Mais para frente. Esse é o processo. Então, minhas amadas, eu vou encerrando por aqui. Obrigada por vocês terem participado. Voltem para essa conexão com a essência, com quem você é, com a natureza que existe dentro de você. É muito importante esse trabalho. Vai seguindo a sua curiosidade, deixa a paixão de lado, vai aí paquerando as profissões, deixa a perspectiva do que isso dá dinheiro, se não dá dinheiro, sou velha, se não sou... Isso tudo tá te segurando para trás, não tá te levando para lugar nenhum. E aos poucos vai seguindo esses 7 passos aí que eu passei para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. Amo passar meu tempo com vocês. Estou muito feliz de a gente ter podido falar, conversado sobre isso. E é isso, meus amores. Uma super boa noite, boa semana, bom finzinho de semana. E a gente se vê em breve. Muito em breve eu vou fazer mais treinamentos aí gratuitos, online, pra gente conversando, tá bom? Um super beijo. Tchau, gente. Boa semana.